Graça e paz. Bom dia, meus amados, meus queridos. Estamos aqui mais um dia para estar falando de Deus. Eu acordei e eu ia fazer minha oração e Deus me cobrou mais uma vez de estar fazendo esse vídeo, que é compartilhar ensinamento que Ele passa para mim. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, esse compartilhamento de Seu ensinamento, Pai. Falar nos nossos corações, Jesus, e que tudo que nós vamos falar hoje seja o que o Senhor quer e não o que eu quero. Tocar no corações de cada um que está assistindo este vídeo e que tenha o Espírito Santo de Deus interpreta para cada coração as palavras, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos e amigas, hoje nós vamos falar sobre como que nossos problemas às vezes não têm solução. Às vezes, quando a gente tem problema, a gente ora e a gente nunca vê respostas. Por que isso? Esses dias Deus estava me ensinando, falando comigo sobre esse assunto. E eu gostaria de compartilhar. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar aqui que os vídeos que eu faço são as coisas que Deus fala comigo, que eu compartilho com as pessoas. Então, quem se sentir à vontade pode contribuir também, que eu também estaria aprendendo. Quando nós se encontra no problema ou tribulações, primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente ora. Ajoelhamos e começar a orar pedindo que Deus tira aquele problema ou a tribulação. Mas será que a solução de todo problema é orar? As pessoas devem pensar, o que ela está falando? Lógico que todo problema precisa de oração. Esse vídeo vai esclarecer um pouco sobre isso para nós. Oração, sim, é poderoso, é chave que abre as portas, mas há outras coisas também que nós podemos fazer. E hoje, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. Alguns problemas não se resolvem ou chegam até fim. Por quê? Porque nós tratamos esses problemas no jeito errado. Ou nós buscamos solução errado. Mais uma vez, não é que oração seja caminho errado, mas temos outros meios de nós resolvermos nossos problemas e tribulações. No Josué, capítulo 6, versículo 1 até 5, nós temos a história do muralha do Jericó. Eu vou ler rapidamente para a gente só ter noção. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus diz a Josué: olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora vocês, os soldados israelitas, marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma conete de chifre de carneiro. No 7º dia, você e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritaria bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. No versículo 20, então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e o tomarão. Nesse capítulo, dá para a gente ver que a solução para o problema desse povo naquela época
não é ir lá para orar, mas sim obedecer a ordem que Deus deu para eles. Então, o primeiro ponto que nós podemos colocar para a gente tratar nossos problemas e tribulação, primeira coisa, obediência. Mais uma vez, aleluia, Deus. Obediência. Isso, primeiro, quando nós estamos no problema e tribulação, nós não podemos ficar desesperados. Lógico, somos humanos, às vezes a gente fica com aquele medo, até o mesmo, às vezes. Mas a gente não pode deixar que o medo tomar nosso coração. Temos que obedecer. No tribulação, temos que buscar. É o momento que nós temos que buscar mais para poder ouvir a instrução de Deus, como que esse povo foi instruído pelo Deus. Eles não ficaram ali gritando, orando, oh Deus, me ajuda. Não. Simplesmente Deus deu instrução para eles e eles obedeceram e eles foram vitoriosos. Então anota aí, primeiro passo, ou primeira solução para nossos problemas, obediência à instrução de Jesus Cristo. No Atos capítulo 16, de versículo 16 diante, lá temos outra situação, que é a história de Paulo e Silas. Nós sabemos que o Paulo e Silas são homens de Deus e eles foram, não vou ler porque a passagem é longa, eles foram ajudar uma pessoa a tirar um espírito ruim, saiu de uma pessoa. E as pessoas que adivinhavam as coisas lá, viu e ficaram chateadas com eles. Porque eles sabem que não podia ganhar mais dinheiro com essa adivinhação. E eles foram reportar Paulo e Silas. E quando eles reportaram Paulo e Silas, as autoridades pegaram Paulo e Silas e jogaram ele no prisão. Só que dentro do prisão, o Paulo e Silas não ficaram desesperados, não ficaram chorando. Mais uma vez, sim, isso a gente faz porque somos humanos. A gente chora, a gente fica pensando, meu Deus, ajuda. Mas Deus está me mandando nesta manhã para falar com vocês, meus amados, para a gente não ficar desesperado, para que nós tentamos ficar firme nele. Isso serve para mim, eu estou compartilhando o que Deus falou para mim. Porque há alguns dias atrás eu passei por uma situação que deixava ficar com medo, desesperado, chorar, mas glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Ele me deu força, ele me deu a palavra dele, que deixa o meu coração bem tranquilo. E eu estou compartilhando essa experiência com vocês. Porque a gente fica desesperado às vezes, isso não ajuda a situação. A gente tem Deus, Rei da Glória, que pode todas as coisas. Nós só temos que confiar nele. Então, Paulo e Silas, o que eles fizeram? Oraram e cantaram dentro dessa como que fala, a cadeia que eles colocaram. E ao orar e cantar hinos para Deus, de repente o chão tremeu tanto que abalou as alicerces, desculpa pelo meu português, amados, da cadeiras. Naquele instante, todas as portas se abriram. Louve. No momento difícil, louve. No momento que você está ganhando, louve. Deus se agrada muito com o nosso louvor, nossa adoração. É muito fácil a gente estar com vida legal, vida bem, sem tribulação, sem problema, e falar glória a Deus, Deus, eu te amo. Canta hino para Deus. Mas no momento que a gente está passando por aperto, tribulação, problema, é neste momento que a gente sabe quem é verdadeiramente o adorador. Está enfrentando o problema? Sim, oração é importante, mas primeiro identifica
a solução para o seu problema. Fala com Deus para que Ele venha instruir você. Se você tem que orar, obedecer a instrução que Ele vai te dar, ou louvar. Às vezes, nossos problemas se resolvem com louvor ao Senhor. Eu acredito que deve ter alguém assistindo esse vídeo e que já passou por isso. Tá com problema? Só louva. Tá louvando? A solução vem. Eu não estou falando que oração não faz, mas o que eu estou tentando compartilhar aqui é: temos que ver qual é o passo a ser tomado, para a gente não ficar tratando as coisas com solução errada. Às vezes o que Deus quer de você é somente obedecer ou somente louvar Ele. Então, meus amados, vamos ser atentos a esses pontos que o Espírito Santo está compartilhando conosco. Em Marcos 5, versículo 25 a 29, fala sobre uma mulher com ramos de sangramento. Nós sabemos que esta mulher estava com hemorragia há 12 anos. Nós que somos mulheres sabemos o que é isso. 12 anos de hemorragia. Não é fácil. Perder sangue por 12 anos. E havia gastado tudo que ela tinha. Em vez de melhorar, ela ficou piorando. E ela havia escutado falar de Jesus. Então ela entrou no meio da multidão e, chegando por trás de Jesus, tocou na roupa de Jesus. Com que intenção? De receber cura dela. Ela não se trancou no quarto chorando. No momento, pode ser que ela fez ao longo do ano, até que ela encontrou Jesus. Porque no momento que nós encontramos Jesus, nossos atos antigos têm que ficar por trás. Nossa falta de fé tem que ficar por trás. Então, quando ela encontrou Jesus, ela não ficou lamentando. Ela não ficou, Jesus, eu estou aqui, vem me buscar, não. Ela simplesmente colocou fé dentro dela e tem uma determinação que quando eu toco na veste de Jesus, eu vou ser curado. Ato de fé. E ela foi, tocou no veste de Jesus e logo o sangue parou de escorrer. Obediência na instrução que Deus nos dá. Louvar a Deus. Temos ato de fé e determinação. Glória a Deus. No livro de Daniel, capítulo 10, 12 a 13, temos outra situação, que é a oração de Daniel, que foi impedido. Quando Daniel orou, a Bíblia diz que a oração dele, Deus ouviu a oração dele no primeiro dia. E mandou o anjo para ir lá, dar resposta para Daniel. Mas ao longo do caminho, teve uma impedição. Teve uma batalha entre o anjo de Deus e inimigo, que não deixa o anjo de Deus descer para entregar essa resposta para Daniel. E Daniel persistiu. Ele não se entregou. Ele persistiu na fé, na oração, no louvor. Até que Deus ouviu e mandou outro anjo para lutar nessa batalha e que a resposta dele seja entregue. Determinação, persistência. Não pensa, estou orando sobre esse caso há muitos anos e não tem resposta. Chega, não vou orar mais. Não faça isso. Quem sabe você está nesse caso igual do Daniel. Talvez Deus já liberou a tua vitória, mas o inimigo está ali, impedindo que a tua vitória chegue até você. E neste momento que você não pode desistir, persistir igual Daniel, até que Deus vai ouvir e Deus vai ver o que está acontecendo e manda outro anjo para lutar para você, para mim. No livro do 1 Samuel, capítulo 1, 9 a 17, tem outro caso, que é o caso do Ana, que estava pedindo um filho a Deus.
A Ana não tinha um filho. E nós sabemos que a, a outra mulher que o Samuel teve, me perdoa. A Ana não tinha um filho. E ela queria um filho a Deus para dar para Samuel. E o que ela fez? Nesse caso dela, ela foi orar. Então ela foi lá no templo para orar para Deus, para que ela tenha um filho. E quando ela estava orando, uma profeta viu ela. E Eli fica pensando que a Ana estava bêbada, mas ela falou para ele que não estava bêbada, que ela só estava abrindo o coração dela para Deus. E após a oração dela, o Deus abençoou ela. Então, amados, nós temos que ver cada vez que nós enfrentamos algum problema ou tribulação, nós temos que ver qual é o passo que nós temos que ter. Oração é o principal de tudo, sim, é o principal. Mas enquanto nós estamos orando, buscando, vamos prestar atenção nesses demais pontos. Porque às vezes estamos orando, e Deus manda algum recado para nós, manda alguma instrução para nós, e nós simplesmente ignora e fica ali orando. Enquanto a instrução que ele mandou é a solução. Eu estava ouvindo uma pregação e o pregador falou que houve um cara uma vez que ele caiu do paraquedas e se pendurou numa árvore. Ele gritou: Deus, por favor, me ajuda. Eu estou aqui em cima da árvore, não quero morrer. E ele escutou uma voz: pode pular. E o que ele fez? Ele olhou para baixo, viu que a altura estava muito, e ele falou assim: gente, tem alguém mais aqui embaixo? Tipo, tem alguém ali embaixo para me segurar? Então, instrução de Deus. Vamos orar sempre. Vamos ter essa sensibilidade à voz de Deus. E obedecer sem ter medo. Primeiro temos que conhecer a voz de Deus. Sabendo que a voz de Deus segue a instrução. Louve a Ele. Tem determinação. Persiste. E acima de tudo, busca o Senhor. E não busca somente quando você está, ou eu está, enfrentando alguma tribulação, algum problema. Não. É buscar todos os dias. Para que nós venha se fortalecer, para que o inimigo não tenha poder sobre nossas vidas. Busca sem parar. Problema que necessita oração para ser ouvido não é feito qualquer jeito também. Se é para orar, temos como que nós devemos orar. Para orar, não é somente mandar lista de o que quer ou precisa para Deus. Tem passo a passo o que devemos fazer para orar e antes de orar. No Marcos 11, versículo 25, diz: e quando estivermos orando, perdoa os que ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoa os ofensas. Então, a gente chegou no ponto de falar sobre oração. Mas antes de orar também, temos que lembrar que nós temos que perdoar aqueles que nos ofender. Temos que chegar a Deus com o coração limpo, com o coração sem mancha, para que nossa oração também pode subir com um aroma gostoso no narino de Jesus. Se você acha que não é fácil para você perdoar, pede a Deus. Tudo que nós não conseguimos fazer como ser humano, nós temos que pedir a Deus. E Ele vai liberar para nós. Pede a Deus: Deus, por favor, me ajuda a perdoar a pessoa, a perdoar essa situação, a perdoar qualquer coisa que for, para que minha oração não seja impedida. No Mateus 6,
6-7 diz: mas você, quando ora, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, se você quer orar, se você vê que a situação que você está passando necessita que você ore mais, primeira coisa, perdoa. Segundo, entra no seu quarto. Esse quarto que a Bíblia diz, não necessariamente será um quarto, mas nós sabemos que quarto é um lugar sagrado de casa. É onde nós fechamos e faz as coisas que consideramos privado. É lá onde nós descansamos depois daquele longo dia. Quando nós queremos ter uma conversa sério, particular, com nossa família, com nossos esposos, nossas esposas, a gente entra no quarto e fecha a porta. Então, entra no seu quarto quer dizer ter particularidade com Deus. Ter particularidade com Ele significa ter uma conversa com Ele. Se abre seu coração totalmente para Ele. A gente não precisa orar bonitinho para Deus. Deus não se importa com isso, com tuas palavras bonitas, com minhas palavras bonitas. Não. Deus só quer ouvir nossa voz, conversando com Ele, adorando Ele. Não precisa falar bonito, não precisa esconder nada, não precisa ter vergonha. Mas sim, ora como se fosse conversando com seu psicólogo. Fala com Deus, conversa, Ele é nosso Pai. Abre seu coração totalmente para Ele. Ah, eu não sei orar. Ok, fica lá, fica falando sozinha. Fala, Deus, eu estou falando com o Senhor. Por favor, isso, eu te adoro, eu te louvo. Fala. Oração não precisa ter um diploma para saber orar. Não precisa ter um status para poder orar. Ele é nosso Pai. Quando nós precisamos de alguma coisa do nosso Pai físico, a gente não vai atender Ele, pedir. É assim com Deus. Só vai lá e conversa com Ele. Em Tiago 4, versículo 3, ele diz: não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando o pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-los para os seus próprios prazeres. Nesse versículo, a gente vê que o Tiago está falando que às vezes a gente pede a Deus erradamente. Isso eu aprendi alguns dias atrás, que o Espírito Santo de Deus veio e falou comigo e me abriu os olhos para mudar o jeito de orar. Eu vou dar um exemplo. Quando nós estamos doentes, às vezes, nós, como cristã, crente, a gente pede para Deus venha curar a gente. Mas eu passei alguns dias, como que eu falei no interior do vídeo, um pequeno situação. E nesse período, Deus mudou, me ensinou a mudar o jeito de orar. Que meu filho estava um pouquinho dodói. E em vez de ficar pedindo a cura a Deus, Deus colocou no meu coração não somente pedir a cura, mas sim pedir a Deus que Ele venha abençoar cada médico que vai tocar nele, a dar estratégia aos médicos, como tratar ele, a mandar os anjos dele a descer naquele hospital para tratar ele. Então, meus amados, vamos começar a ficar atento como nós oramos. Não é que Deus não sabe tudo que nós passamos. Ele é sábio, Ele sabe de tudo. Mas nós temos que abrir nossa boca e pedir. Até a Bíblia diz, para que nós pedimos que Ele vai dar, bate a porta que vai abrir. Então vamos pedir a Deus sabedoria e que Ele venha nos ensinar como orar.
Outro exemplo, quando nós não temos dinheiro, a gente pede, oh Deus, me abençoa financeiramente, de Jesus. Oh Senhor, me abençoa. O Deus me ensinou mais uma vez para pedir assim: Deus, me dá estratégia como eu faça ou como eu posso ganhar o dinheiro. Deus nos dá sabedoria o que eu devo fazer para ser abençoado financeiramente. Deus me orienta o que eu devo fazer para ser abençoado financeiramente. Então, meus amados, vamos começar a ficar atento como é que nós oramos. O problema não está tendo solução? A tribulação não está passando? Vamos se acalmar. Vamos sentar. Vamos pensar nesses pontos todos que o Espírito Santo está compartilhando conosco. Será que eu estou orando, pedindo corretamente? Será que Deus já me ouviu e o inimigo impediu essa resposta lá? Será que Deus não já me deu instrução o que eu devo fazer e eu ignorei? Ou será que eu não estou louvando Ele com a intensidade que eu devo louvar? Vamos usar esses exemplos da Bíblia, porque tudo que nós precisamos está aqui. É basta a gente ler, pesquisar e tenha fé. Tenha fé, fé, fé e fé. A Bíblia diz que se nós temos um fé do tamanho do grão de mostarda, nós vamos pedir que a montanha se move e vai se mover. E olha só, meus amados, o fé não é uma coisa que a gente ora e pedir e desce e cai em cima de nós, não. Ele vem devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Por isso, nós não podemos ficar sem orar, sem pedir. Porque cada vez mais que nós oramos, é tipo colocando tijolo em cima do tijolo para construir uma casa. Você para de orar, o seu tijolo vai ficar onde você colocou. Não vai subir. Mas você começa a orar de novo, é mais um tijolo. É mais um tijolo. E nossa fé, ele cresce depois que nós passamos de uma tribulação. Eu aprendi isso. Esses dias, como que eu falei, passei por uma situação. E eu falei, meu Deus, sabe como que é a minha vida? Por quê? Não é que eu perguntei por quê. Eu só falei assim, Deus, fala comigo. Porque a gente perguntar por quê para Deus para mim é desrespeitoso. Perguntar por quê, para quem? O dono da minha vida. Eu gosto realmente de falar assim, Jesus, pelo menos me mostra qual o motivo disso. E logo o Espírito Santo de Deus falou para mim, minha filha, você não tinha me pedido algo? E isso alegrou meu coração, meus amados. Eu não estou aqui para falar bonitinho para ninguém. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para ganhar ibope. Não. Eu estou compartilhando a minha experiência com vocês. Porque eu sei que vai ter alguém ali que vai ser abençoado com cada vídeo feito. Isso é minha intenção, abençoar alguma vida, compartilhando todo o ensinamento que Deus me deu. E eu oro nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para cada vida que está vindo este vídeo, que Deus Pai, Espírito Santo, toca na vida de cada um. Que Deus venha nos ajudar a reconhecer a voz dEle. Que Ele venha nos dar espírito de louvor, de adoração, de determinação, de ato de fé. E que eles venham cobrir nossas vidas com o sangue dEle. E que eles venham nos dar sabedoria, estratégia a fazer as coisas conforme a vontade dEle. Que eles nos ensinam como orar. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amados, ore por mim. Por favor, cobre minha vida com
com o sangue de Jesus, com a palavra de Jesus, e que Deus venha me fortalecer cada vez mais para estar compartilhando mais vídeos com vocês, conforme eles me ensinam. Em nome de Jesus. Amém.